Meu nome é Antônio Duarte. Tenho 49 anos e passei boa parte da minha vida no mar. Nasci e cresci em Guarapari, no Espírito Santo, e herdei do meu pai o ofício de pescador. Há mais de 30 anos navego pelas águas do Atlântico, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi naquela noite. Era uma noite de lua cheia, mas as nuvens negras escondiam qualquer vestígio de luz. Estávamos a mais de 100 quilômetros da costa, a bordo do barco Estrela do Mar, um pesqueiro de porte médio, quando a tempestade nos atingiu. O vento uivava como um animal enraivecido e as ondas batiam no casco como se quisessem nos engolir. O motor falhou, as luzes piscaram e, de repente, ficamos à deriva, à mercê do oceano furioso. Eu estava com mais 4 homens: João, o capitão, um homem experiente e durão; Miguel, meu amigo de longa data; César, um novato que ainda aprendia os perigos do mar; e Luiz, um homem quieto, mas competente. Tentamos de tudo para religar o motor, mas a tempestade era implacável. Foi então que o vimos. No meio da escuridão e da fúria do oceano, surgiu um imenso navio. Ele era antigo, de um modelo que lembrava embarcações do século XIX. As velas esfarrapadas tremulavam, mas o estranho era que não deveria haver velas ativas numa tempestade daquelas. O casco estava coberto de algas e ferrugem, mas mesmo assim a embarcação parecia sólida. O nome, quase apagado pelo tempo, dizia Aurora Dourada. Sem opção, decidimos subir a bordo. João foi o primeiro a agarrar uma corda pendurada na lateral do navio e escalou. Eu fui atrás, seguido por Miguel, César e Luiz. Assim que pisamos no convés, um frio estranho nos envolveu. Não era só o vento úmido do mar, era algo mais profundo, como se o próprio ar estivesse impregnado de lamentos esquecidos. O interior do navio estava surpreendentemente preservado. O chão rangia sob nossos pés e os corredores eram iluminados por lamparinas de óleo que não deveriam estar acesas. As mesas ainda tinham taças e pratos dispostos, como se um banquete tivesse sido interrompido abruptamente. As paredes eram adornadas com retratos de pessoas elegantes, homens e mulheres com roupas da aristocracia antiga. Mas seus olhos pareciam vivos, como se nos seguissem enquanto caminhávamos. Tentamos contato pelo rádio do nosso barco, mas o sinal estava morto. A tempestade rugia lá fora, e não tínhamos escolha senão esperar. Encontramos uma sala grande, talvez um antigo salão de festas, e decidimos nos abrigar ali até de manhã. A primeira coisa estranha aconteceu com César. Ele estava observando um dos retratos quando gritou e caiu para trás. Disse que a mulher no quadro havia piscado para ele. Rimos, dizendo que era o medo e a exaustão pregando peças. Mas no fundo, algo dentro de mim dizia que havia algo errado ali. Então Luiz começou a ouvir sussurros. No começo, achamos que fosse o vento, mas ele jurava que alguém chamava seu nome. Quando saímos do salão para explorar, encontramos uma porta trancada. João forçou a maçaneta e, com um rangido assustador, ela se abriu. Atrás dela, uma grande mesa de jantar, coberta por pratos servidos com comida podre e taças cheias de um líquido escuro. Mas o mais aterrador era a figura no final da mesa, um homem bem vestido, com um sorriso congelado no rosto. Sua pele estava seca, como se tivesse sido mumificada, e seus olhos vazios pareciam mirar o infinito. Foi quando ouvimos a música. Um gramofone empoeirado começou a tocar sozinho. O som antigo e distorcido preencheu o ambiente, e então as portas ao redor começaram a bater sozinhas. O chão tremeu, e um cheiro de enxofre invadiu o ar. Algo estava acordando naquele navio. César foi o primeiro a desaparecer. Ele correu desesperado pelo corredor, gritando que algo o estava perseguindo. Corremos atrás, mas quando viramos a esquina, ele simplesmente não estava mais lá. Nenhum vestígio. Apenas o silêncio opressor do navio. A tempestade rugia lá fora,
mas dentro do aurora dourada o verdadeiro inferno começava. As velas se apagaram de repente, deixando-nos na escuridão. Então, ouvimos um sussurro. Não um sussurro qualquer, mas uma voz gélida e profunda que parecia vir de todos os lados. A hora chegou. Foi Miguel quem entendeu primeiro. Vasculhando uma estante de livros antigos, encontrou um diário. O diário do dono do navio. Um homem chamado Henrique Vasconcelos, um magnata da navegação que, segundo relatos, havia desaparecido com toda a sua tripulação 100 anos atrás, exatamente naquela região. O diário falava de um pacto. Henrique havia vendido sua alma para obter riquezas incalculáveis. Mas na noite do seu aniversário, a entidade veio cobrar a dívida. E levou não apenas ele, mas todos que estavam a bordo. O navio estava condenado a aparecer a cada 100 anos, sempre numa tempestade, sempre levando consigo novas almas. Foi quando João começou a gritar. Algo invisível o ergueu no ar e o jogou contra a parede. Miguel tentou ajudá-lo, mas uma força o puxou para a escuridão. Luiz, tremendo, caiu de joelhos, murmurando orações. E então eu vi. Uma sombra colossal surgiu na porta. 2 olhos vermelhos brilhavam na escuridão. A entidade. Ela nos observava, analisando, decidindo quem levar primeiro. E foi Luiz quem desapareceu em um piscar de olhos, como se nunca tivesse existido. Corri. Corri sem olhar para trás, tropeçando nos corredores empoeirados, ouvindo os gritos dos meus amigos ecoando pelo navio amaldiçoado. Quando cheguei ao convés, a tempestade ainda rugia. E então, o navio começou a afundar. A água gelada me engoliu, e a última coisa que vi antes de perder a consciência foi o aurora dourada se dissolvendo na tempestade, como se nunca tivesse existido. Acordei na manhã seguinte, boiando no meio do oceano, sozinho. Fui resgatado por um barco pesqueiro horas depois. Ninguém nunca encontrou João, Miguel, César ou Luiz, nem vestígios do navio. Mas eu sei o que vi. E todas as noites, quando o vento sopra forte e a lua cheia ilumina o oceano, eu ainda ouço os sussurros. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado por assistir.